Imagine descobrir que existem pessoas registradas no sistema, com nome, data de nascimento, histórico escolar, CPF, profissão, mas que nunca nasceram. Pessoas que têm uma identidade completa, mas nenhum corpo, nenhum rastro físico, nenhum nascimento registrado em hospital algum. Elas existem nos bancos de dados, mas não existem no mundo real. Esse é o mistério do chamado Arquivo das Pessoas que Nunca Nasceram, um conjunto de registros que desafia a lógica, os documentos oficiais e até a própria ideia de existência humana. E se isso parece ficção científica, é porque não deveria existir, mas existe. A história começa quando um grupo de analistas de dados começou a cruzar informações governamentais em vários países para encontrar fraudes, duplicidades ou registros fantasmas. O objetivo era simples: descobrir quem estava usando documentos falsos para escapar de impostos, abrir empresas ilegais ou cometer crimes financeiros. Mas o que eles encontraram foi muito pior do que qualquer esquema fraudulento. Eles encontraram pessoas que tinham todos os dados de um cidadão real, exceto uma coisa: nenhum vestígio físico de que elas já tenham existido. Não havia certidão de nascimento. Não havia histórico médico. Nenhum boletim escolar físico. Nenhuma impressão digital colhida em lugar nenhum. Era como se alguém tivesse construído uma identidade inteira, não para ser usada, mas apenas para estar lá, silenciosamente armazenada, como se tivesse sido registrada e esquecida. E o mais estranho: essas identidades eram extremamente bem feitas. Nada nelas parecia falso. Elas se encaixavam na lógica do sistema. Elas tinham CPF compatível, RG válido, endereço real, até parentes registrados, parentes esses que ninguém nunca encontrou de verdade. No começo, os especialistas acharam que era só mais um caso de criação de identidades falsas, como o crime de laranjas. Mas havia um detalhe: ninguém nunca usou esses documentos. Nunca houve movimentação bancária, nunca houve votação, nunca houve emprego, nunca houve viagem internacional. Elas existiam apenas como se fossem reservas de identidade, perfis prontos, esperando por algo, ou por alguém. Foi então que uma hipótese assustadora começou a surgir. E se essas identidades não forem criadas por criminosos, mas por governos? E se existirem não para serem usadas no presente, mas para serem ativadas no futuro? Um estoque de pessoas que nunca existiram, mas que podem existir a qualquer momento. Um exército de nomes sem corpos, esperando para serem preenchidos. O nome desse banco de dados começou a circular em círculos restritos: o arquivo das pessoas que nunca nasceram. Um arquivo que não deveria existir. Um arquivo que ninguém assume ter criado. Um arquivo que ninguém quer explicar. Mas a história não para aí. Quando os analistas tentaram apagar os nomes dessas identidades do sistema, descobriram outra coisa: elas voltavam. O sistema as recriava. Era como se houvesse uma força maior, um protocolo escondido que reescrevia os perfis automaticamente caso fossem deletados. O comando de exclusão era ignorado por uma camada mais profunda de controle. Alguém, ou alguma coisa, tinha prioridade sobre tudo. Foi aí que veio a primeira grande suspeita. Essas identidades não são simples cadastros. Elas são slots humanos, espaços reservados, perfis que servem como placeholders. E se isso for real, então significa que alguém, em algum nível, está planejando a criação de pessoas antes mesmo de elas nascerem. Ou pior, sem que elas precisem nascer. Mas para quê? Para quem? A teoria conspiratória mais comum diz que essas identidades são parte de um plano global para simular população, para manipular estatísticas, para criar eleitores que nunca votam, mas que podem a qualquer momento ser ativados e usados para decidir uma eleição fictícia, como um exército de pessoas invisíveis. Outra teoria diz que esse arquivo é uma forma de abastecer sistemas de inteligência artificial com perfis humanos reais, mas sem o risco de processar informações de pessoas vivas. Uma espécie de laboratório de identidades,
onde algoritmos podem simular comportamentos humanos sem infringir leis de privacidade, porque, tecnicamente, essas pessoas nunca existiram. Mas há uma terceira hipótese, a mais sombria de todas. A ideia de que essas identidades poderiam ser pré-criadas como reservas para corpos futuros, para clones, para substituição de pessoas, para a troca silenciosa de indivíduos. Imagine alguém desaparecer e, de repente, uma identidade adormecida ser ativada com todos os registros já prontos, como se aquela pessoa sempre tivesse existido. Uma troca indetectável. Até hoje, ninguém conseguiu saber quantas dessas identidades existem de verdade. Alguns falam em 100 mil, outros falam em 4 milhões. E alguns acreditam que elas estão espalhadas em todos os países que têm um sistema digitalizado de documentos. O padrão parece ser global, mas o elemento mais estranho veio quando alguns pesquisadores tentaram visitar os endereços cadastrados dessas pessoas. Em vários casos, as casas existiam. Os vizinhos diziam conhecer alguém com aquele nome. Mas ninguém conseguia provar que essa pessoa estava viva. Não havia foto. Não havia registro. Era como se a identidade existisse apenas na memória dos outros e no sistema. Como se fosse implantada. Isso fez nascer outra teoria. Se o arquivo não guarda pessoas que nunca nasceram, talvez guarde pessoas que nasceram, mas foram apagadas da realidade. Ou substituídas por outra linha de tempo. Uma sombra documental de algo que existiu, mas não existe mais. O registro sem o corpo. O número sem o rosto. E aqui entramos numa teoria assustadora, que mistura tecnologia com física quântica e com o conceito de realidade editável. E se não estamos falando de fraude, mas de resíduo? Resíduo de realidade. Como linhas de código que ficaram soltas depois de uma alteração invisível no mundo. Identidades que já foram reais, em outra versão da realidade, mas que aqui se tornaram apenas arquivos vazios. Os mais radicais vão além. Dizem que o arquivo das pessoas que nunca nasceram é a prova mais forte de que vivemos em um sistema simulado, e que essas identidades são os NPCs que ainda não foram renderizados. Slots de personagens que ainda não foram carregados. Estamos vendo o backstage do código. E se isso for verdade, então esses registros não foram feitos por humanos. Mas talvez o elemento mais perturbador não seja o fato de existirem identidades sem pessoas, mas o fato de alguns especialistas afirmarem que, nos últimos anos, algumas dessas identidades começaram a ganhar movimentação, como se tivessem sido ativadas. Como se essas pessoas estivessem de fato vivas agora, com carteira de trabalho, com conta bancária, com CPF regular. Mas ninguém nunca as viu. O que acontece quando alguém começa a usar uma identidade que não tem dono? Isso é só crime? Ou é parte de uma engenharia maior? E a pergunta final, inevitável, é: se existem pessoas que nunca nasceram, será que existem pessoas que nasceram, mas nunca foram registradas? Será que o sistema documenta a realidade ou cria a realidade? Porque se o mundo pode ter pessoas que só existem no papel, talvez também tenha pessoas que só existem no corpo, mas não no papel. Aquelas que estão fora do arquivo. Invisíveis para o sistema. A realidade pode estar invertida, e nós talvez nem saibamos em qual lado estamos.